Misantropia. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse termo que apareceu no celular de milhões de brasileiros momentos depois da vitória do Brasil sobre o Haiti na primeira fase da Copa do Mundo de 2026? Talvez você seja uma dessas pessoas que recebeu o alerta no seu celular e ficou assustado, ficou intrigado. Talvez você não tenha recebido o alerta, mas sabe do que eu estou falando. Porém, pode ter uma ou outra pessoa que esteja descontextualizada, então me permita abordar o que é que aconteceu. Momentos depois do final do jogo do Brasil contra o Haiti, na Copa do Mundo de 2026, e eu cito esse jogo como um marco temporal porque o jogo já terminou num horário bem avançado, então muitas pessoas já estavam dormindo. Então, os seus celulares foram notificados com um alerta da Defesa Civil. E quando o alerta da Defesa Civil chega no celular dos brasileiros, aparece uma notificação na tela do celular que sobrepõe qualquer coisa. Você pode estar assistindo um filme, vendo uma série, pode estar mexendo num aplicativo de redes sociais. A notificação vai aparecer e vai tomar a tela do seu celular de modo a te alertar com muita urgência de algo importante que esteja acontecendo. E não só isso, o celular dispara um alarme sonoro muito alto. E isso assustou muitas pessoas e a maioria, inclusive, já estava até dormindo. E quando as pessoas pegaram seu celular, viram ali um alerta da Defesa Civil, que normalmente é utilizado para falar sobre força da natureza que causa algum tipo de desastre, ou até mesmo alguma operação militar de larga escala, ou um perigo iminente que a população esteja sofrendo. Mas na tela dos celulares apareceu esse termo que a maioria das pessoas sequer sabia o significado, sequer tinha lido essa palavra em toda a sua vida. Misantropia. E, bom, me cabe com responsabilidade dizer que logo depois o governo informou que foi um alarme falso, por assim dizer. Aconteceu algum tipo de equívoco, algum erro no sistema e que, na verdade, nenhum alerta deveria ter sido emitido e todo mundo poderia, então, ficar tranquilizado. Eu tenho minhas opiniões pessoais, mas esse vídeo, essa nossa transmissão, não é para tratar da minha opinião pessoal. Eu quero abordar sobre o que a Bíblia fala acerca de misantropia. Nós vamos combinar que é no mínimo curioso que tenha sido um erro, um equívoco, mas que esse termo tenha aparecido como um alerta para milhões de brasileiros, e esse termo que significa algo um pouco intrigante, para dizer o mínimo, certo? Eu vou ler aqui para você agora a definição do dicionário de misantropia para você entender do que se trata essa palavra. Olha só, misantropia, definição do dicionário, substantivo feminino, cujo significado é aversão, repulsa, desprezo ou ódio pela humanidade ou convívio social. Também pode indicar uma disposição interior de quem evita, desconfia ou rejeita as pessoas de modo geral. Meu Deus, talvez essa seja uma das palavras com os significados mais brutais em todo o vocabulário brasileiro. E foi ela que apareceu para milhões de pessoas neste exemplo que nós estamos conversando. Gente, se nós formos perguntar o que a Bíblia fala sobre misantropia, é óbvio que esse termo especificamente não está no texto bíblico. Mas se nós formos pensar sobre episódios de misantropia ou personagens que praticaram misantropia na Bíblia, aí a gente tem algumas possibilidades. E eu quero conversar com você sobre o ser que é mais misântropo ou misantrópico, qual que é o certo aqui? Nem pesquisei antes do devocional. O ser que mais pratica misantropia em toda a era da existência humana e do relato bíblico. E sim, eu estou falando do príncipe das trevas de Satanás. Lá na nossa comunidade do discipulado, cujo link está aqui no comentário fixado, nós temos um módulo sobre batalha espiritual. E dentro desse módulo tem algumas aulas, se não me engano, 2 ou 3 aulas sobre demonologia, o estudo dos demônios. No início da aula, eu relato que o nosso foco não deve estar nesses seres, mas a gente também não deve desprezar a existência deles. A Bíblia fala que eles existem. A Bíblia fala sobre como eles agem. E a Bíblia nos mostra também sobre como devemos abordar a existência desses seres e a implicância deles no mundo espiritual,
na existência em geral e na nossa vida. A própria Bíblia, logo nos seus capítulos iniciais, em Gênesis 3, já mostra uma interação definitiva entre a raça humana e a serpente, que ali é um arquétipo de Satanás. Tem um texto na Bíblia, lá em João 14, que Jesus fala algo interessante sobre o príncipe deste mundo, que é um dos títulos atribuídos a Satanás. João capítulo 14, versículo 30 diz assim, ó: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus está falando de Satanás. Chama Satanás de príncipe deste mundo e diz, ele não tem nada comigo, ele não tem parte comigo, não estou aliado com ele em absolutamente nada. E se você parar para pensar, Satanás é o ser que mais pratica misantropia em toda a existência universal. Eu citei agora há pouco que nós temos essas aulas sobre demonologia lá na comunidade do discipulado, e é muito curioso, gente, a seguinte questão. Eu lembro que, certa vez, as primeiras aulas que eu tive sobre entendimento de como funciona essa atuação dos demônios, uma pessoa me contou uma certa definição, né, de uma explicação que estava dando ali, que naquele momento, ainda muito verde nesse conhecimento, eu acreditei. Mas depois eu vim desconstruir esse conhecimento, e até uso esse exemplo quando eu vou falar sobre batalha espiritual. Então, o que eu vou citar aqui agora é um entendimento equivocado, tá? E esse entendimento equivocado, que certa vez me ensinaram, é o seguinte: olha, esse espírito aqui, o nome dele é o espírito X. E esse espírito X, ele gosta de tal coisa, então ele atua em tal coisa. Então vamos dizer assim, o espírito de prostituição gosta de sexo, então ele atua no sexo. E por que que essa definição está equivocada? Porque, na verdade, espíritos malignos, eles não gostam do ser humano, porque o ser humano foi feito para revelar a glória de Deus. Se você parar para pensar bem, quando o texto profético faz uma alusão a Satanás, ou ao príncipe desse mundo, a declaração que está lá é que Satanás pensava em subir as mais altas montanhas e ser semelhante ao Altíssimo. Subirei as mais altas montanhas e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, Satanás queria ser semelhante a Deus e o resultado dele é que ele caiu. Quando a gente vai para Gênesis capítulo de número 1 e lá conta o registro de como Deus criou o ser humano, Deus falou assim, ó: façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Qual era o desejo de Satanás? Ser semelhante ao Altíssimo. Ele tentou e fracassou. O homem, ele já é criado semelhante ao Altíssimo. Façamos um homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então, Satanás, ele odeia tudo o que Deus criou. E o homem é a coroa da criação de Deus. É por isso que a raça humana é alvo desse ódio e dessa batalha espiritual que é feita entre o reino da luz e o reino das trevas, mas que não é uma batalha de Deus contra o diabo. É uma batalha do diabo contra a raça humana. Batalha espiritual é isso. São seres humanos lutando contra espíritos malignos. Deus não precisa lutar contra Satanás. Satanás não é um adversário para Deus. Deus ele pode destruir Satanás num piscar de olhos. E sim, Deus tem planos de destruição para Satanás e para o reino das trevas. Mas enquanto passamos por esse mundo, nesta era, existe uma batalha que é feita entre Satanás e entre nós. Então, quando me explicaram sobre, olha, o espírito da prostituição gosta de sexo e por isso ele atua com sexo, por que isso estava equivocado? Porque, na verdade, os espíritos malignos que atuam através dessa área, e sim, espíritos malignos, eles são especializados em algumas práticas específicas, esses espíritos, eles não gostam de sexo, eles odeiam o sexo. E por isso, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, por isso que eles destroem tudo o que diz respeito a uma sexualidade sadia. Você já percebeu que no mundo todo tipo de relação e prática sexual é celebrada, exceto aquela que a Bíblia propõe? A única que a Bíblia propõe é a mais esmagada, é a mais estereotipada, é a mais ridicularizada na sociedade. Todas as outras são celebradas e ninguém pode falar nada contra. Por quê? Porque a ideia do inferno é distorcer algo bom que Deus criou.
Quem criou o sexo, por exemplo, não foi Satanás. Quem criou foi Deus. Deus criou para que o ser humano desfrutasse, não só para a procriação, mas também para o prazer. No corpo do ser humano, tanto do homem quanto da mulher, existem terminações nervosas que foram criadas única e exclusivamente com o objetivo de gerar prazer no corpo humano e nada mais. Então observe que tudo o que Deus criou é bom e nós podemos nos deleitar nisso. Mas a misantropia de Satanás, ou seja, o ódio a tudo que é humano e logo tudo que é semelhante a Deus, começa a se manifestar através do pecado, e o pecado estraga todas as coisas. Então, a ideia de Satanás, quando ele vê uma pessoa, é fazer com que aquela pessoa esteja cada vez mais distante da imagem de Deus. E eu faço até questão de abrir um parêntese aqui, gente, eu utilizei a questão sexual apenas como um exemplo para nós conversarmos. Eu faço questão de enfatizar isso, que eu sou contra essa hiperênfase que alguns cristãos fazem a pecados sexuais. Existem outras coisas no nosso coração que às vezes se enraizam e a gente não percebe, acabam causando inclusive estrago ainda maior do que a área sexual desordenada pode causar. Mas voltando ao nosso exemplo, se nós temos de um lado a misantropia de Satanás, querendo destruir tudo que é bom, nós temos do outro lado o exemplo do amor maior e perfeito de Deus. O amor que não só nos guia na direção correta, mas também um amor que tem poder para consertar tudo aquilo que Satanás quebrou. Talvez você chegue aqui nesse devocional e tenha alguma área da sua vida, ou quem sabe toda a sua vida, nesse momento destruída, afetada por pecado, por decisões equivocadas, por atuação maligna mesmo. E o amor de Deus, ele não é apenas algo que Deus queria de bom para você e que não vai acontecer mais. O amor de Deus tem essa capacidade de fazer novas todas as coisas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai estar escrito assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, muitas vezes nós chegamos no encontro com Deus na nossa pior fase, na nossa pior versão, que é interessante, né? Porque o nosso encontro com Deus, ele é um encontro romântico, ele é um encontro de amor. E quando você vai para um encontro romântico com a pessoa, você tenta oferecer ali o seu melhor, você coloca a roupa mais adequada para o momento, você vai todo perfumado, cheiroso, arrumado, você se prepara para discurso, para conversa, para resposta, você pode preparar uma surpresa para a pessoa. E normalmente, quando nós nos encontramos com Deus, nós estamos na nossa pior versão. Você já pensou em ir na sua pior versão para o encontro romântico? Talvez você diga assim, Tiago, não vou na minha pior versão para o encontro romântico, porque se eu chegar na minha pior versão, a pessoa vai me rejeitar. Que provavelmente sim, a pessoa vai te rejeitar se você chegar na sua pior versão. Mas a Bíblia me fala desse amor que é tão pleno, é tão mais alto do que os nossos erros, que está escrito lá, e eu quero fechar esse devocional falando desse versículo com você, em Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, uma das maiores provas do amor de Deus é que ele não nos amou na nossa melhor versão. Ele nos amou na nossa pior versão. Deus te encontra no pior capítulo da sua história, nos piores sentimentos que você pode ter, nas piores decisões que você teve, a sua vida está no pior nível possível. E Deus vai lá e te ama, dando uma prova que o amor dele é maior que os seus pecados. Isso é importante, sabe por quê? Porque por mais que o inferno odeie a sua vida e tente te destruir, Deus tem um plano para você. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem uma nova história para você viver. E eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso, mesmo que já tenham tido um encontro com Deus, mesmo que já conheçam a palavra de Deus, mesmo que já conheçam Jesus e amem a Jesus. Mas às vezes, mesmo caminhando com o Senhor, a gente acaba trilhando um certo caminho que vai destruindo as nossas forças, destruindo a nossa esperança, destruindo as nossas expectativas em Deus. E é muito ruim quando isso acontece. Mas eu estou aqui
para te lembrar que existe um Deus que te amou sabendo do futuro. Um Deus que te amou sabendo que haveriam dias que você perderia a esperança, que você ficaria mais triste do que deveria. Haveriam dias que você beiraria até quase o cair da fé, a incredulidade. Talvez exista dias em que você de fato caia. Mas a mão do Senhor se estende para te levantar. A mão do Senhor se estende para te transformar. A mão do Senhor se estende para te amar. Talvez você diga, mas Tiago, eu não mereço. Bom, o Evangelho não está medindo o seu merecimento. O Evangelho está apresentando o amor de Cristo, que é maior do que qualquer mérito que a gente possa ter. Deus tem um plano para você. Deus tem promessas para você. Deus tem nova vida para você. Você crê nisso? Então, quero orar com você para nós fecharmos esse devocional, não sem antes te convidar para se inscrever aqui no canal. Estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sem falta, a deixar o like na transmissão e aí, lá no comentário fixado, para você clicar no link que vai te dar acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde eu mando todos os dias para você o link dos devocionais. Isso te ajuda a ser constante. E mando também durante o dia as anotações por escrito do devocional. No comentário fixado tem também um link para a comunidade do discipulado, onde você pode acessar as nossas aulas e ali sim uma plataforma onde nós aprofundamos ainda mais o estudo da espiritualidade à luz da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos fez. Nós somos gratos porque o Seu grande amor nos reconstrói, nos dá nova vida, nos dá esperança. E mesmo que o inferno inteiro se levante contra nós, contra a nossa casa, contra as Tuas promessas e os Teus planos em nossa vida, é o Seu amor que nos guarda, é o Seu amor que nos sustenta, é o Seu amor que nos refaz, nos reconstrói. Nós declaramos hoje, estamos firmes no Seu amor, não na nossa força, não no nosso mérito, mas naquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas. Nós nos agarramos nesse amor e te pedimos, faz a tua obra completa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui sobre como essa palavra falou no seu coração. Comenta o que é que você sentiu quando recebeu esse alerta da Defesa Civil. E é claro, estamos juntos de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.